Fala pessoal, tudo bem? Aqui fala Cláudio Santana, trazendo mais um vídeo do nosso canal Florestas Secundárias. E o assunto de hoje é coleta botânica. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou fazer sobre esse tema. Não é um curso ainda de dendrologia. São tópicos, são pequenas histórias, passagem de algumas experiências aí que a gente tem na vida. E lembrando que há pouco mais de 30 anos, quando entrei no meu curso de graduação, não existiam várias ferramentas que nós temos hoje à disposição. Hoje nós temos câmeras nos nossos celulares, temos redes sociais, grupos de WhatsApp, grupos no Facebook, onde são trocadas informações. E é importante que essa informação seja de qualidade, que a gente saiba o que está coletando, o que está passando adiante, para que alguém que tenha conhecimento sobre uma determinada família, uma determinada espécie, consiga ter elementos básicos para realizar a sua identificação. Esse vai ser um vídeo curto, não há condição de me aprofundar, mas eu quero falar um pouco sobre o que a gente tem que coletar. Independente se você vai fazer uma foto, se você vai fazer uma escicata, o seu cuidado com a coleta do material tem que ser o mesmo. Você tem que coletar material para tirar uma foto, como se fosse coletar uma escicata para tombar em herbário. Na verdade, se você vai ter esse trabalho, já coleta o material para tombamento em herbário. Tombamento é o depósito e o registro de uma escicata, que é uma amostra de material botânico especialmente preparada. A gente vai falar disso em um vídeo mais adiante. Mas é preparar um material para guarda em herbário. Então, existem elementos que você não pode deixar de fora. E para você saber quais são esses elementos, você precisa fazer algumas distinções. Então, a gente vai repetir esse slide em alguns vídeos, ele é meio que a chave para todos eles, que a coleta botânica e a herborização, que é a transformação do material fresco no material seco, capaz de ser guardado por muitos anos, elas são etapas essenciais nos levantamentos de qualquer tipo. E tem que seguir um protocolo que preserve características importantes que possam ser consultadas muitos anos depois. Vocês lembram no nosso vídeo anterior sobre caderneta de campo, as informações que a gente precisa registrar, que vão se perder no processo de herborização, anotar tudo na caderneta, parte das informações da caderneta vão para a etiqueta dessa escicata. Então, é importante a gente ter em mente quais são os elementos mais importantes para a gente passar adiante a informação. Então, a gente precisa ter o conhecimento básico das partes da planta, um conhecimento muito básico, porque você vai ter um trabalho, um esforço de campo, às vezes você vai viajar, você vai ter gasto de recurso, você tem limite para gastar recurso, você tem pouco tempo. Então, você tem que repetir trabalho, às vezes um contratante teu vai te fazer repetir o trabalho e você não vai poder reclamar, não vai poder cobrar do seu contratante, ele não vai te pagar duas vezes para ir no mesmo local, fazer uma coleta que você teria que fazer direito numa única ida. Então, a gente tem que fazer a coisa correta. Então, assim, a gente precisa saber basicamente parte de uma planta. Como a gente está falando principalmente em árvores, mas isso vale para qualquer planta. E aí, cada grupo vegetal tem seu protocolo, desde algas, briófitas, até vegetais superiores, árvores, palmeiras. Então a gente tem aqui uma árvore, prazer e pé amarelo, provavelmente um Randroanthus crisotricus, mas eu ainda tenho a minha desconfiança que eles sejam umbelados. Tá, uma coisa básica, a gente tem copa, a gente tem o fuste, que é o tronco. Se fosse uma palmeira, ao invés de um fuste, você teria um stipe.
E assim, pode parecer uma coisa boba, mas você precisa identificar esses elementos. Lembrem do vídeo anterior sobre caderneta de campo. Você precisa estar de longe e se aproximar da planta, e você vai fazendo essas distinções. E na copa, você vai ter os elementos vegetativos e reprodutivos, folhas, ramos, flores, que são as estruturas que você vai coletar para fazer o tombamento em herbário. E aí, coletou, tirou uma amostra de um ramo. Será que você está tirando a amostra da maneira correta? Então a gente tem uma aroeirinha aí, esquinos terebintifólios. E o que você está vendo aqui? O que é ramo, o que é folha? Vejam bem. Ramo, folha, é uma folha composta, pinnada, imparipinada. Pinnada seria em forma de uma pena, imparipinada porque os folíolos são em número ímpar. A gente tem numa folha composta, que é como se você tivesse pego um limbo inteiro, uma folha inteira e cortado, picotado. Só que é uma estratégia evolutiva da natureza, aumenta a superfície de uma folha. Não vou me estender nisso, a gente vai conversar isso aí mais à frente. Mas o que caracteriza uma folha composta é a existência de uma raque, que é essa estrutura central aqui, onde se distribuem os folíolos. E como é que você identifica que ela é uma folha? Porque ela tem uma gema na base. A gema é uma estrutura essencial para ser identificada. Então vamos lá, ramo, folha, folíolos e a gema que define essa folha. E assim, a gente tem vários tipos de folhas. Folhas simples, isso aqui é um abacateiro à esquerda, sigam o ponteiro. Folhas compostas, folhas até recompostas, em que você tem folíolos, e os folíolos ainda se subdividem em foliólulos, como no caso dessa magnífica leucena. Então vejam, folha simples e folha composta. E como eu falei, a gente também tem folhas compostas diferentes. Essa mesma folha composta de uma leucena é diferente de uma folha composta de uma aroeira. As duas são folhas compostas. Ok? E como eu falei, isso é um ramo com folhas compostas, como a gente viu, gema, raque, folíolos, e uma folha composta isolada aqui. E aí, vai acontecer de algumas pessoas, principalmente iniciantes, quando forem fazer uma coleta, trazerem isso aqui, ao invés de trazer isso aqui. O que é certo? É certo você trazer isso aqui. É errado você trazer isso aqui. Como eu falei para vocês, lembre-se sempre de identificar a gema. Gema, guardem na cabeça, gema. Folha composta é diferente de um folíolo. Um folíolo não me diz nada. Talvez um folíolo de aroeira, que tem cheiro de terebintina, me diga alguma coisa. Mas não arrisquem. Tragam o material correto. Fotografem o material correto. Gema. Sempre é gema. E aí aqui a gente vê numa folha simples. Olha o abacateiro de novo. Gemas. E a minha imagem aqui tampou, mas vocês já viram a gema da folha composta da aroeira. E assim, existem algumas estruturas muito particulares, muito específicas, que às vezes permitem identificar famílias inteiras. Ócreas, ramentas. Eu vou dar o um exemplo aqui das ramentas. Ramenta é um tipo de estípula persistente que originalmente vai proteger, vai recobrir brotos terminais
de vetores de crescimento das plantas, os botões florais, desculpem, não são botões, são botões. E essas estruturas vão se manter mesmo após o desenvolvimento dessas flores, o desenvolvimento desses ramos que vão se alongar. E as ramentas são muito associadas a uma família. Qual é essa família? Não vou fazer pegadinha, já está aqui no texto. A família Erythroxylaceae, do gênero Erythroxylum, a qual pertencem os arcos de pipa, e o gênero ao qual pertence, a família a qual pertence, a coca, de onde se extraem substâncias entorpecentes, de muito má reputação. E aqui a gente se aproximou daquele ramo de Erythroxylum, aquele é um Erythroxylum pulchrum, e a gente vê as ramentas aqui. Vamos destacar essas ramentas? Vamos destacar essas ramentas. Ramentas. Originalmente estavam protegendo o vetor de crescimento da planta e se mantiveram. Outra coisa importante, principalmente quando você está fazendo a coleta para tombamento em herbário. Fazer várias coletas. Já é praxe, já é básico você fazer pelo menos 3 coletas. No entanto, em áreas onde você tem grandes populações, é importante que você tente abarcar as variações morfológicas existentes. Às vezes você tem uma população grande, você tem plantas com folhas maiores, plantas com folhas menores. É importante você fazer coletas que incluam todas essas formas, até porque, em alguns casos, elas são a variação é tão grande que você vai acabar coletando como se fossem espécies diferentes. E aí, na hora de fazer a triagem, você tem uma etapa depois da coleta, durante o processo de herborização, que é a triagem do material. Durante a triagem você vai acertando, você vai agrupando as plantas nas famílias corretas. E depois, na fase que isso vai para herbário, que isso vai para especialista, você ainda vai fazer novos arranjos. Mas é fundamental que no campo você nunca deixe para trás nada que possa ser interessante. Ok? Essa planta é uma rutácea muito abundante na Estação Ecológica Estadual de Guarixindiba, São Francisco de Itabapoana, uma floresta de tabuleiro muito bacana que existe aqui no estado do Rio de Janeiro. E quem souber o nome dessa espécie, eu sei, mas vou deixar aqui de desafio para vocês. Escrevam o nome da espécie nos comentários, ok? E assim, sempre coletar um material de boa qualidade. Afinal, são amostras que vão ser tombadas em herbário. Elas vão ficar muitos e muitos anos em herbário. As coletas de von Martius ainda existem. Existem coletas de séculos tombadas em herbários. E elas são consultadas. Elas são importantes. Elas passam por revisões. Então, pensando nisso, é importante que você faça uma coleta adequada com material de boa qualidade, folhas completas. Isso aqui é uma folha composta ou são folhas simples? Que família é essa? Vocês sabem me dizer? Eu sei o que é isso. Mas e você? Coloca nos comentários também. Mas enfim, amostras de boa qualidade, bem herborizadas, adequadamente secas. A gente vai ter condição de falar disso mais adiante. Não nesse vídeo. Esse vídeo é só um vídeo para dar pequenos alertas. E, bom, a gente está chegando ao final. Eu quero lembrar a vocês que eu e a engenheira florestal Márcia Lopes,
a gente lançou um livro que a gente chamou Apostila de Dendrologia, para fazer uma homenagem à obra do professor Davi Azambuja, um dos grandes mestres da dendrologia brasileira. Embora ela tenha o nome Apostila, é um livro extenso, ilustrado, que apresenta toda a terminologia dendrológica e os significados. É um livro bastante específico, mas é o tipo da obra que é interessante você ter na sua biblioteca. Então, recomendo e peço, compre nosso livro, Clube de Autores, mas você encontra ele na Amazon também. A versão e-book é mais barata, mas é sempre legal a gente ter o livro em papel na nossa estante. É um livro bonito, eu recomendo, tem ilustrações, recomendo. Sou suspeito. A gente usou também para esse vídeo e vai usar para próximos vídeos o Manual Técnico da Vegetação Brasileira do IBGE, que vocês acessam gratuitamente no site do IBGE, através desse nosso link. E agradeço a quem chegou aqui até o final. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho para receber novidades e me sigam também nas minhas outras plataformas. Eu estou no Twitter, eu estou no Instagram, eu tenho um blog, tem muito material interessante. É a minha plataforma mais antiga, o florestasurbanas.blogspot.com. E eu também tenho um livro gratuito, Estrangeiros na Cidade do Rio de Janeiro. Também baixem, divulguem. Esse livro não está em nenhuma plataforma. Vocês baixam ele direto de um link meu para descarregar. E passem adiante. Ele tem esse conceito de ser compartilhado. Ele é um livro gratuito. Compartilhem o livro. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo do canal Florestas Secundárias.